Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Está na hora do Noticiário Tortuga. Vamos falar hoje da etapa final da estação de monta e sobre o estudo de consumo alimentar residual promovido pelo IZ em instantes. Uma medida que ajuda demais nos resultados da gigantesca pecuária comercial do Brasil é planejar a reprodução em sistema de estação de monta. E nós estamos no período final desse manejo. Vamos com Cairo Rodrigues para saber quais são os focos de atenção com as matrizes nessa etapa. É isso mesmo, Márcia. A gente está chegando aí agora na reta final da estação de monta e se os produtores quiserem garantir aí bons bezerros, eles precisam estar atentos a algumas dicas que o João Yamaguchi vai dar para a gente aqui no nosso programa de hoje. Bem-vindo, João, aqui mais uma vez. Obrigado, cara. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. Prazer é nosso recebê-lo aqui. E, João, como eu estava falando, agora na reta final da estação de monta, o produtor precisa continuar aí esse cuidado com a nutrição das matrizes, se ele quiser garantir um bom resultado? Com certeza, cara. Muitos pecuaristas pensam que o foco tem que ser apenas durante a estação de monta, né? Em fevereiro, março, aí a gente, na maioria das regiões do Brasil, nós estamos partindo para o fim da estação de monta, que começou lá em outubro, em novembro, aí depende de estratégia de cada fazenda. O foco e a atenção que a gente tem que ter é sempre no score corporal das matrizes. E o foco que a gente tem que dar é qual score corporal essa matriz vai estar quando o bezerro nascer lá no segundo semestre, a partir de julho. E para a gente manter um bom score de condição corporal, a gente tem que estar muito atento à qualidade das pastagens e uma adequada suplementação, tanto mineral, proteica ou proteica energética, se for necessário. Por que é importante isso? A gente tem que manter o score de condição corporal entre 3 e 3,5 na aparição, né, no momento do parto, para que essa matriz consiga reconceber e consiga ficar prenha novamente na próxima estação de monta. O que pode resultar aí se o pecuarista não der essa atenção necessária para essa matriz? O que pode resultar nesse bezerro? Se a gente pensar que nós estamos numa transição, né, do verão para o outono, que os pastos começam a perder qualidade, se a gente não ajustar a suplementação, essa matriz pode perder score corporal. Se ela ficou prenha numa IATF, por exemplo, e ela perde score de condição corporal, ela pode abortar esse animal, esse bezerro que ela está na barriga, está no ventre. Então, ela abortando, a gente vai ter um insucesso, vai diminuir taxa de prenhez geral da fazenda, taxa de natalidade e vai aumentar o que a gente chama de perda pré-parto. Essa perda pré-parto, que é a diferença do diagnóstico de gestação até o nascimento desse bezerro, que pode ser aspectos nutricionais, pode ser também causada por problemas reprodutivos, é o que a gente tem que tomar muito cuidado para nascer o número de bezerros que a gente esperou. Então, se a vaca perder score corporal, ela está com maiores chances de abortar esse bezerro e ter um insucesso reprodutivo na próxima estação de monta. Até porque o bezerro é um dos produtos aí de maior valor para o pecuarista, né? E como que um protocolo nutricional pode entrar aí para ajudar, então, nessa questão de manter esse score, mesmo agora entrando numa época mais seca? O protocolo nutricional vai variar de acordo com o score atual dos animais. Então, se é uma matriz, se é uma vaca com score bom, entre 3,5, entre 3 e 4, né, numa escala de 0 a 5, e a gente quer manter esse score corporal, a gente tem que utilizar a suplementação adequada agora para a transição, seja suplementação ureada, suplementação proteica ou até proteica energética. Se a vaca, por algum motivo, está perdendo score, a gente pode sim utilizar a suplementação proteica energética, para que no momento do parto ela esteja com um score corporal ideal entre 3 e 3,5, que ela vai perder também o score corporal no pós-parto e a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, a suplementação vai de acordo com a avaliação de score corporal que é no momento de hoje, desse animal, que score corporal ele está, e a gente sim, assim traça uma estratégia até a aparição desse bezerro.
E João, se o produtor tiver alguma dúvida aí sobre como avaliar esse score, a gente tem aí os técnicos, os consultores da DSM espalhados por todo o Brasil e a marca Tortuga também já traz aí soluções nutricionais para esse rebanho, não é mesmo? Nós temos técnicos aí espalhados por todo o Brasil e soluções nutricionais que vão permitir que essa vaca mantenha o score corporal, que tenha bons bezerros e que tenha sucesso aí na próxima estação reprodutiva. Podem contar sempre com a gente. É isso mesmo. João, quero te agradecer aqui por todas as informações aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e até a próxima. Uma linha muito forte de pesquisas em genética bovina estuda o CAR, consumo alimentar residual. O objetivo é identificar animais mais eficientes que demandem menos recursos, ou seja, os que ganham mais peso comendo e bebendo menos. Vamos saber como avança esse tema lá no IZ. A maior fatia dos custos aí de produção de bovinos está atribuída à alimentação. Por isso, o produtor precisa ter animais que carregam na sua genética a eficiência alimentar. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a Sara Bonilha, que está aqui conosco. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece pela sua participação. Sara, como eu comentava, hoje a alimentação tem um custo elevado aí para o produtor. E como que ele pode trazer aí dentro do seu rebanho animais que têm essa eficiência alimentar e por que que a eficiência alimentar ela é importante aí para a redução desses custos? Muitos estudos comprovam que os custos com alimentação estão em torno de 70% dos custos totais do sistema de produção. E a gente sabe que isso, então, como é uma fatia significativa dos custos, qualquer melhora nesse sentido traz um impacto econômico bastante grande para o sistema como um todo. Então, estudar a eficiência alimentar e destrinchar todos os fatores relacionados à eficiência alimentar nos rebanhos de corte é uma estratégia que traz bastante resultado, né? Porque por menor que seja o ganho com isso nos rebanhos, esse pequeno ganho significa muito, porque os custos com alimentação significam muito no processo de produção. Então, o produtor pode pegar essas informações dos estudos, né, e usar os touros que tenham a eficiência alimentar avaliada e a avaliação genética para isso, e incluir a característica no seu rebanho usando esses touros com informação para a eficiência alimentar. Qualquer centavo faz a diferença no final, né? Porque se você coloca alguns centavos por cabeça de animal dentro de um rebanho, no final das contas vai fazer diferença aí para o produtor, né? E Sara, além da genética, quais outras técnicas aí de manejo e também tecnologias que o produtor pode incorporar dentro da sua produção que vão ajudar aí os animais a ter essa eficiência alimentar? Existem estudos com alguns ingredientes, né, que podem ser incluídos na dieta, que trazem o mesmo efeito em desempenho, mas que diminuem o consumo, né, como, por exemplo, a glicerina, que muitos trabalhos foram feitos nesse sentido, e é comprovado que a inclusão de glicerina em substituição ao milho faz com que o consumo seja menor e não tenha alteração no desempenho. Então, assim, são estratégias nesse sentido, né, de usar um animal que é um animal já eficiente, que é um animal comprovadamente que precisa de menos alimentos para um desempenho bom, né, e agregar isso a alguns fatores, como inclusão de subprodutos, né, na dieta, depende muito da região da propriedade, da distância que esse produto está da propriedade, para a gente ver se isso compensa ou não em relação ao custo, mas existem várias possibilidades nesse sentido, que é meio que uma situação individual para cada produtor, conforme a sua localização e o seu sistema de produção. E o consumo alimentar residual, conhecido aí também como CAR, ele também afeta no resultado aí dessa eficiência alimentar do rebanho? Sim, o consumo alimentar residual é uma das medidas de eficiência alimentar que a gente pode estudar. Então, existem diversas medidas propostas, né? As mais conhecidas, conversão alimentar, eficiência alimentar bruta, consumo alimentar residual, ganho de peso residual. Então, são vários cálculos que a gente pode fazer com base nas medidas que a gente faz no animal, que é o consumo individual de alimentos e o desempenho desse animal
num teste, né? Então, com essa informação, que é cara e bem trabalhosa, não é fácil medir consumo alimentar individual em bovinos, a gente pode calcular uma série de medidas de eficiência alimentar. Recentemente, a gente fala recentemente, mas são nos últimos aí 10, 15, 20 anos, o consumo alimentar residual se destacou como uma das medidas de eficiência alimentar mais eficientes para selecionar animais com bom desempenho e menor consumo de alimentos. São aqueles animais que precisam de menos alimento para um bom desempenho. Por quê? Uma série de fatores envolvidos, mas um fator envolvido importante é que eles possuem exigência de mantença mais baixa. Então, para manter o sistema dele, o corpo dele funcionando, ele precisa de uma quantidade menor de energia que veio dos alimentos para que ele mantenha o coração batendo, a respiração funcionando, enfim. E sobra mais energia para o ganho. Então, ele consegue um bom desempenho em relação a ganho de peso com menos comida. Então, o consumo alimentar residual se destacou. Por quê? Porque permitiu que a gente identificasse esse animal de uma maneira mais clara e mais fácil. Então, mas existem uma série de outras medidas de eficiência alimentar, e o consumo alimentar residual tem sido usado mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, como uma medida boa para programas de melhoramento genético, para agregar a característica eficiência alimentar como um todo nos rebanhos, como critério de seleção e como, geneticamente falando, como genes interessantes, genes de interesse econômico. Como você citou, são pesquisas caras aí que o produtor e a cadeia no geral precisa dar valor aí a todas essas pesquisas, esses estudos que são feitos, porque isso acaba chegando para o produtor dentro da genética que ele compra aí, dentro de todos os estudos que a gente tem hoje com o Instituto de Zootecnia, seja a Embrapa, seja todas as instituições aí que estão promovendo essas pesquisas, né? Sara, quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada em nome do Instituto Zootecnia, uma instituição de pesquisa que continua fazendo aí, né, o seu dever, que é produzir conhecimento comprovado com os experimentos e as pesquisas. Muito obrigada. Você pode também rever as entrevistas de hoje no nosso canal do YouTube, bem como das edições anteriores. Você pode curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder as notificações dos novos vídeos. Noticiário Tortuga no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.